Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre farmacologia e sistema nervoso. Aula 1, agentes venosos. O grande aumento da quantidade de informações relacionadas à fisiopatologia, farmacologia, o avanço tecnológico, o aumento da quantidade de variedade de procedimentos, tanto anestésicos quanto cirúrgicos, fazem com que a nossa especialidade, a anestesiologia, seja uma especialidade cada vez mais multifacetária. A utilização de técnicas que eventualmente são trocadas de primeira para segunda opção em alguma situação devido à comorbidade, ao desejo do paciente ou a impossibilidades devido eventualmente, por exemplo, à presença de processos infecciosos, alterações anatômicas, alterações de coagulação, que fazem com que a tomada de decisão seja um pouco mais complexa, mas sempre na busca pela segurança, pela maior segurança e maior conforto do paciente. A importância da utilização, da escolha de opções de substâncias que eventualmente sejam tituláveis e que apresentem perfil de segurança maior, que se adequem ao tipo de procedimento e a necessidade de se avaliar eventualmente o paciente ao fim da cirurgia, portanto, substâncias que interfiram com o sistema, que afetem o sistema nervoso central de maneira que apresentem latência mais curta, um despertar mais funcional e mais imediato após a interrupção da administração da droga. Substâncias que apresentem um perfil analgésico satisfatório, que apresentem poucos efeitos locais a nível do sistema nervoso, como ausência de efeitos pró-convulsogênicos ou pró-epileptogênicos, que interfiram um pouco com monitorização funcional, na eventualidade de pacientes serem monitorizados durante cirurgia de coluna, ou neurocirurgia, cirurgia de cabeça e pescoço, essas situações que eventualmente fazem com que a nossa escolha seja um pouco mais complicada. A manutenção da autorregulação, da taxa metabólica cerebral, manutenção do acoplamento metabólico, a resposta ao CO2 e a preocupação sempre com neurotoxicidade, lembrando que a maioria dos estudos de neurotoxicidade são realizados em animais, a translação dos resultados desses estudos em animais para estudos em humanos muitas vezes é impossível devido a questões éticas e a inferência daqueles resultados para utilização em condutas em anestesia clínica, muitas vezes encontra barreiras que são difíceis de se interpor. A questão da neuroproteção, muitas vezes apresentada ou defendida em relação a um anestésico ou outro, com redução da taxa metabólica cerebral, redução do fluxo sanguíneo cerebral e a manutenção ou redução da pressão intracraniana, a preocupação com a manutenção da perfusão adequada, tanto a nível coronariano quanto central, para que haja um bom desfecho desse paciente. E a manutenção de condições para a cirurgia, a escolha certa de uma substância e a utilização da droga adequada. Sempre com atenção para a nova geração de drogas que tenham um perfil mais adequado, mas que muitas vezes é de pouco conhecimento em relação à maioria dos colegas que ainda não tiveram acesso à informação relacionada. Então, relacionando-se aos sedativos e hipnóticos, a nossa atenção deve sempre ser relacionada a aspectos fisiológicos, a aspectos fisiopatológicos e a interação farmacológica com eles. Portanto, substâncias que normalmente agem a nível de sistema nervoso central, induzindo sedação ou hipnose, normalmente interferem de uma forma ou outra com taxa metabólica cerebral, fluxo sanguíneo cerebral, o acoplamento metabólico pode ser alterado ou não, a importância da interferência quando acontece com a
fisiologia do líquido cefalorraquidiano, relacionando a sua produção aumentando ou diminuindo e a sua absorção aumentando ou diminuindo, que pode interferir diretamente com a pressão intracraniana devido ao possível aumento com algumas substâncias na quantidade de líquido cefalorraquidiano mantido no sistema nervoso central. Efeitos sistêmicos devem ser monitorizados também na intenção de manter uma pressão de perfusão cerebral adequada, além, obviamente, do cuidado com pressão de perfusão de outros órgãos de importância, como coração, rins, fígado, etc. A questão da neuroproteção, relacionada principalmente à lidocaína, tionembutal, alguns agentes anestésicos inalatórios, e a neurotoxicidade, que ainda é um tema bastante controverso, principalmente devido à dificuldade de estudos em humanos. Esses estudos são mais realizados em animais e a transferência da informação desses estudos para a utilização desse conhecimento em anestesia clínica ainda é bastante complexa. A anestesia geral endovenosa pode remontar a sua história a 1628, com a primeira descrição da circulação venosa por William Harvey, seguido por outro ponto importante, que foi a primeira realização de uma injeção intravenosa realizada por Christoph Wren, em 1656, numa administração intravenosa de vinho num cão. Em 1864, von Baer isola o ácido barbitúrico e, após a substituição na posição C5, consegue uma atividade hipnótica na utilização dessa substância. Em 1929, John Lundy descreveu a utilização do pentobarbital sódico e 5 anos depois, em 1934, Ralph Waters descreve a utilização do tionembutal sódico pela substituição do sódio por uma molécula de enxofre. A definição de anestesia venosa, anestesia geral endovenosa, é a utilização de uma substância administrada intravenosa que induz ou mantém a anestesia geral, ou seja, um estado de inconsciência, analgesia, amnésia, com eventual supressão da resposta ao estresse e imobilidade do paciente a um estímulo nocivo como uma incisão cirúrgica. É importante a conceituação da sensibilidade diferencial desses diversos aspectos, onde algumas substâncias têm a sua ação predominantemente em um desses caracteres, como por exemplo a inconsciência, enquanto outras têm uma ação mais importante como na função analgésica. A importância também da definição de maior especificidade das substâncias de utilização venosa quando comparadas com as substâncias utilizadas para anestesia inalatória, que costumam, em geral, atuar em vários sítios de ação, diferente da maioria dos agentes venosos, que tem uma preferência mais direcionada de ação para um receptor ou outro. A membrana celular é formada por uma camada bilipídica forrada interna e externamente por proteína. No corpo da membrana existem várias estruturas proteicas com várias atividades, várias funções. Existem os chamados canais iônicos. Os canais iônicos dão passagem, quando abertos, a íons específicos daqueles canais. Assim, existem os canais de sódio, os canais de potássio, os canais de cloro, e esses canais eles podem ser ativados por alteração da diferença de potencial transmembrana. Assim, eles são chamados canais iônicos voltagem dependentes. Existem também canais que são ativados pela ligação de substâncias a ele. Esses são os chamados canais ligante dependentes. As substâncias que ativam e abrem esses canais são chamadas de agonistas.
podem ser agonistas endógenos ou exógenos. E existem substâncias que se ligam a esses canais e não provocam ação nenhuma, porém impedem que haja a ligação dos agonistas. Assim, agindo por competição, eles são chamados antagonistas competitivos. Eles se ligam à estrutura e impedem a ligação do agonista. Os antagonistas também podem ser endógenos ou exógenos. A estrutura lipoproteica da membrana impede, então, a passagem de grandes substâncias, substâncias com alto peso molecular, substâncias carregadas ionicamente e as substâncias de baixa lipossolubilidade. Isso faz com que o grande conteúdo de proteína no interior da célula gere uma eletronegatividade e a seletividade dos canais iônicos gera um gradiente de concentração de sódio que fica com muito maior concentração no meio extracelular e potássio que fica em muito maior concentração no meio intracelular. Isso é muito importante na função da célula, principalmente nas células excitáveis, que vão trabalhar a sua excitação, a sua formação de informação, o chamado potencial de ação, através da abertura seletiva e escalonada desses canais, fazendo com que haja, então, a condução e transferência de informação de uma célula para outra. Células excitáveis, quando estimuladas adequadamente, elas produzem o chamado potencial de ação. Esse estímulo, essa célula excitável, faz com que haja abertura do canal de sódio. O canal de sódio muito mais concentrado no lado externo da célula, entra e diminui a eletronegatividade intracelular. A diferença de potencial no repouso faz com que haja uma negatividade intracelular da ordem de menos 90 mV quando comparado com o meio extracelular. Essa entrada de sódio, então, no momento da despolarização ou da ativação da célula, faz com que essa diferença de potencial de menos 90 vá sendo reduzida gradativamente. Se essa diferença de potencial atinge valor de menos 50 mV, que é o chamado limiar de potencial de ação, ocorre estímulo abrupto de abertura de vários canais de sódio com a formação, então, dessa informação em forma de despolarização e potencial de ação que vai sendo transmitido ao longo da célula no chamado processo de condução de potencial de ação. Quando isso acontece no axônio, esse potencial de ação vai sendo conduzido até a extremidade axonal. A extremidade do axônio normalmente se liga a uma outra célula, que pode ser outro neurônio ou não. O espaço existente entre essa extremidade do axônio e a outra célula é chamada de sinapse. A membrana do axônio aderido a essa sinapse é chamada membrana pré-sináptica. Essa membrana pré-sináptica, quando recebe esse potencial de ação conduzido até ali, faz com que haja abertura de canais de cálcio e esse canal de cálcio vai induzir a aproximação de vesículas sinápticas que vão, em última instância, liberar o seu conteúdo na fenda sináptica ou no espaço sináptico, que é o espaço entre a membrana pré e a membrana pós-sináptica. Essas substâncias liberadas ali agem como chamados neurotransmissores. Elas vão transmitir a informação de um axônio para outra célula, gerando assim um potencial de ação na outra célula. Vão agir em receptores que, em última análise, vão provocar a abertura de canais de sódio naquela outra célula e assim inicia-se outro potencial de ação. A utilização de agentes anestésicos visa a inibição da formação, da condução ou da transferência desse potencial de ação para que haja interrupção de informações associadas à dor, à consciência, entre outras coisas. Entre os principais alvos de ligação de anestésicos estão os canais de sódio, que são principalmente alvo dos anestésicos locais, mas também de alguns anestésicos gerais,
e os receptores GABAérgicos e os receptores NMDA. Os receptores GABAérgicos são estruturas formadas por 5 subunidades que, naturalmente, são estimuladas por agonistas endógenos chamados ácido gama-aminobutírico. Quando o ácido gama-aminobutírico se liga ao receptor GABAérgico, ele se abre em forma de canal iônico, dando margem à passagem de íons cloro. O íon cloro, carregado negativamente, quando entra na célula, aumenta a negatividade intracelular, fazendo com que ela fique hiperpolarizada. Aquele menos 90 de diferença de potencial fica mais negativo ainda, e essa célula fica em estado de repouso por mais tempo, sendo mais difícil despolarizá-la. A utilização de vários anestésicos sedativos e hipnóticos, como benzodiazepínicos, propofol, etomidato, barbitúricos e alguns anestésicos inalatórios, aumentam a capacidade do ácido gama-aminobutírico de abrir esses canais iônicos. Há uma maior entrada de íon cloro e esse canal iônico fica aberto por mais tempo, mantendo assim a chamada sedação ou hipnose desse paciente por estabilização da diferença de potencial no modo negativo por mais tempo, ou seja, a eletronegatividade intracelular ela fica garantida por mais tempo quando usamos esses agentes anestésicos. Existem outros receptores, como por exemplo o receptor NMDA, que também é alvo de vários anestésicos gerais. O receptor NMDA, em natura, ele é ativado pelo glutamato. Ele é um receptor de 4 subunidades que, quando o glutamato se liga a ele, desde que haja também a ligação do cofator glicina, esse canal ele se abre e dá margem à entrada de íons cálcio e sódio, para que haja despolarização dessa membrana, e esse cálcio vai auxiliar em outras atividades, como no auxílio da condução e transferência desse estímulo para outra célula, já que vimos que o cálcio no interior da célula ele é muito importante para a aproximação daquela vesícula pré-sináptica, que vai ser o motivo da liberação de substância na fenda sináptica para estimular assim a célula seguinte. Esses receptores NMDA, eles possuem no seu interior, no canal iônico, o íon magnésio. Para que haja ativação desses receptores NMDA, precisa que haja estimulação intensa e prolongada, para que assim esse íon magnésio seja deslocado e assim consiga o glutamato exercer sua função. Portanto, o glutamato, para abrir esse canal, precisa do cofator glicina e precisa que haja estímulo repetitivo desse canal, desse receptor, para que haja então a liberação do magnésio. Esses receptores eles têm como antagonistas então a ketamina, que é um agente anestésico que age bloqueando, impedindo a ação do glutamato nesses receptores, e também o sulfato de magnésio, que pode ser utilizado em algumas com a intenção de aumentar o efeito analgésico da anestesia em questão. Todos esses receptores, eles que têm essas subunidades, eles são denominados assim, GABAérgicos, NMDA, mas eles possuem várias isoformas que são determinadas geneticamente, dependendo da região do sistema nervoso. Ele pode ter essas subunidades com uma diferença de formação de aminoácidos. Essas são chamadas as isoformas. São receptores GABAérgicos, mas que não são iguais em todos os lugares em que se encontram, assim como os NMDA e outros receptores também, que podem ter vários tipos de composição na formação da estrutura proteica, com diferença de sequência de aminoácidos, que, como eu falei, são determinadas pela formação genética do indivíduo.
Como vimos no diapositivo anterior, os receptores GABAérgicos são inibitórios. A sua estimulação pelo ácido gama-aminobutírico, que é o seu agonista natural, induz a abertura do canal iônico formado por esse receptor, por isso ele é chamado um receptor ionóforo, e essa abertura do canal dá passagem especificamente ao íon cloro, que sendo carregado negativamente, vai aumentar a negatividade intracelular à medida que ele vai entrando na célula, e essa negatividade intracelular aumentada é chamada de hiperpolarização. Isso dificulta a despolarização dessa célula. A utilização desses sedativos e hipnóticos aumenta muito a potência, tanto a intensidade de resposta ao ácido gama-aminobutírico, quanto o tempo de ação do mesmo. Isso vai induzir anestesia na forma de inconsciência, amnésia e diminuição dos reflexos medulares, dependendo da dose utilizada dos nossos sedativos e hipnóticos. Esses receptores se encontram em grande concentração no córtex, tálamo, hipocampo e eixo tálamo-cortical. No córtex, a expressão desses receptores com a utilização de nossos sedativos hipnóticos interrompe a percepção consciente dos estímulos a que esse paciente é submetido. No tálamo ocorre a diminuição do processamento sensorial e da atenção. O hipotálamo é um dos principais representantes da aquisição de memória, portanto, a estimulação dos receptores GABA presentes no hipocampo vai gerar amnésia. E o eixo tálamo-cortical também, com a representação de receptores GABAérgicos, vai apresentar também diminuição da consciência, uma vez que o eixo tálamo-cortical é uma das partes de uma via que é formada pela formação reticular ascendente, que vai estimular o tálamo, e o tálamo vai processar a informação e fazer a integração com outras estruturas, inclusive o córtex. Portanto, essas são as regiões de maior atenção, de maior ação dos nossos agentes hipnóticos e sedativos. Os receptores NMDA são chamados de excitatórios, já que, quando estimulados pelo glutamato, que é o seu agonista natural, vão permitir a entrada na célula de sódio e cálcio, gerando então uma diminuição da negatividade intracelular e possibilitando ou facilitando a instalação do potencial de ação, facilita a despolarização daquela membrana. O receptor NMDA, ao contrário de outros receptores estimulados pelo glutamato, como o caianato e os receptores AMPA, ele é um receptor ligado à plasticidade e memória. A ativação do receptor NMDA gera a ativação de potencial pós-sináptico de longa duração, enquanto os receptores AMPA e o caianato são receptores de resposta rápida de curta duração, e que, ao contrário do receptor NMDA, que permite a entrada tanto de cálcio quanto de sódio, os outros receptores estimulados pelo glutamato, aqueles da sinapse excitatória rápida, que são representados pelo AMPA e pelo caianato, eles dão margem à entrada apenas dos íons sódio. Os receptores NMDA são bloqueados, como foi dito, pelo sulfato de magnésio, pela ketamina, e também o óxido nitroso e o xenônio exercem ação antagonista sobre esses receptores, ou seja, aquela resposta excitatória ela fica inibida por esses agentes, pelo sulfato de magnésio, pela ketamina, pelo óxido nitroso e pelo xenônio. Como foi dito, o íon magnésio ele existe na forma de repouso desses receptores no interior do canal, e a ativação do receptor pelo glutamato exige a presença do cofator, que é a glicina, mas exige também a estimulação repetitiva para que haja uma despolarização intensa do entorno desse canal, e assim
ocorra o desligamento do íon magnésio ali. Só assim haverá o desbloqueio do canal. Então, a ativação desse canal precisa da ativação pelo agonista natural, que é o glutamato, com a interveniência do cofator, que é a glicina, e estimulação repetida para que haja o deslocamento do magnésio. Esse fenômeno produzido por todo esse cenário de estimulação repetida é o que gera o chamado wind-up, que é o estímulo medular repetido, que ativa os receptores MDA a nível medular. Enquanto os agentes anestésicos venosos, como a ketamina e o sulfato de magnésio, eles agem bloqueando mecanicamente, impedindo a abertura do canal, os agentes anestésicos inalatórios eles deslocam a glicina e assim impedem a ação desse cofator. E dessa forma não há abertura, porque sem a ação do cofator glicina, o glutamato não consegue exercer sua função. Como os agentes venosos agem bloqueando o canal iônico na conformação aberta, eles são chamados antagonistas uso-dependentes. Eles só conseguem agir após uma estimulação inicial do receptor. A ação do propofol produzindo imobilidade ou auxiliando na imobilidade do paciente durante a anestesia geral produzida por ele, propofol, é através de ação, acredita-se, principalmente nos receptores NMDA medulares. A glicina, como foi dito, age como cofator do glutamato num receptor excitatório chamado NMDA. Porém, existem os receptores da própria glicina, que são receptores inibitórios, por aumentarem a negatividade intracelular. O receptor da glicina é o principal receptor inibitório a nível medular, enquanto os receptores do ácido gama-aminobutírico, os receptores GABAérgicos, são os principais receptores inibitórios a nível encefálico. As principais substâncias que agem nos receptores da glicina, aumentando a sua ação, são o propofol, o etomidato e o tilnebutal. A ketamina não age nos receptores de glicina. Esses receptores existem no tronco cerebral e na medula, predominantemente, como foi dito. Além disso, a ação da glicina é auxiliar na imobilidade produzida pelos agentes inalatórios. É importante lembrar que a glicina é produzida em grande quantidade pelos interneurônios existentes a nível medular. E são esses interneurônios que agem na modulação de respostas descendentes a estímulos aferentes, os mais diversos. Portanto, esse neurotransmissor inibitório, a glicina, é de extrema importância na fisiologia neuronal no sistema nervoso central. As características físico-químicas dos anestésicos, principalmente os agentes venosos, têm grande importância na farmacocinética dos mesmos. O peso molecular é de grande importância, já que, como foi dito, substâncias com alto peso molecular têm dificuldade na passagem transmembrana. A lipossolubilidade é outro fator fundamental na velocidade de instalação da anestesia, já que é fundamental a alta lipossolubilidade para a passagem transmembrana dessas substâncias. O término de ação da maioria delas acontece devido à redistribuição para outros tecidos. Em algumas situações, o término da ação, quando da infusão contínua, também tem bastante influência da metabolização. Mas nas substâncias utilizadas em bolos, em injeções únicas ou intervaladas, desde que espaçadas por tempo suficiente, o principal mecanismo de término de ação da ação desses agentes sedativos e hipnóticos é a redistribuição para outros tecidos. Nesse diapositivo temos uma tabela demonstrando ali a dose de indução de cada um desses agentes, lembrando que a dose de indução é um parâmetro conseguido através de estudos farmacológicos para indivíduos na idade média de 40 anos. Existe o aumento
da dose relacionada a idades menos avançadas e a diminuição da necessidade com o avançar da idade. Portanto, em pacientes com maior suscetibilidade, com menor reserva fisiológica, é importante que haja a administração lenta dessas doses de indução, uma vez que muitas vezes os efeitos colaterais se instalam abruptamente e mesmo o efeito desejado se instala antes da execução da administração da dose completa programada para a indução. Os pacientes mais idosos, eles têm maior sensibilidade tanto a nível sistêmico quanto a nível central, a nível do sistema nervoso central, devido à diminuição do volume neuronal desses pacientes. Então temos ali a demonstração das diversas doses dos pacientes que vai representar a diferença da potência de cada um. Pode ser visto que a dose média do Thionembutal é na ordem de 3 a 5 mg por quilo de peso. Essa dose vai gerar efeitos de sedação e hipnose e no caminho para atingir a dose, o efeito desejado, vão ter os efeitos colaterais. Por isso é importante a administração lenta. São drogas que têm muitas vezes ação vasodilatadora, algum nível de ação inotrópica negativa, portanto, em pacientes mais suscetíveis, ou pacientes hipotensos, ou pacientes hipovolêmicos, essa dose deve ser administrada mais lentamente. O Propofol, que tem uma potência um pouco maior, a dose de 2 a 2,5 mg por quilo de peso, muitas vezes não há necessidade de atingir essa dose completa se a administração for lenta, principalmente se ela for precedida de adjuntos, como, por exemplo, os opioides. O etomidato é ainda mais potente, assim como a ketamina. Essa potência está relacionada tanto ao efeito intrínseco do anestésico quanto à sua lipossolubilidade. A duração da indução, ou seja, a latência da ação do anestésico, vai também ser relacionada com a sua lipossolubilidade. Como foi visto, as drogas mais lipossolúveis atingem o seu efeito mais rápido, já que há uma transferência transmembrana mais rápida desses agentes anestésicos. A meia-vida dos anestésicos, hipnóticos e sedativos está relacionado também ao tempo de ação desses agentes quando da utilização de doses em infusão. Pode ser visto aqui, por exemplo, que o Thionembutal tem uma meia-vida de 12 horas. Por isso, o término de ação numa dose única se dá pela redistribuição para outros tecidos, mas se por acaso se optar pela infusão do Thionembutal, ou pela repetição periódica da dose em intervalo de tempo curto, vai haver acúmulo do agente anestésico por dificuldade, por ser lenta a sua metabolização. Já o Propofol, por exemplo, tem uma meia-vida de 1,8 horas. Portanto, a utilização do Propofol em infusão vai gerar um menor tempo de recuperação dos mesmos, e assim, dos seus efeitos, e assim sucessivamente. A dose o tempo de recuperação desses efeitos desses agentes, então, vai ser diretamente relacionado ao clearance desses agentes. Substâncias que tenham um clearance maior, ou seja, vão ser eliminadas de uma forma mais rápida, obviamente vão ter uma meia-vida mais curta. Então, a ligação proteica é outro fator que pode ser preponderante em algumas situações no tempo de recuperação desses pacientes. A utilização da ketamina, por exemplo, que tem uma ligação proteica de apenas 12%, vai fazer com que essa substância, que também tem uma alta solubilidade, atinja o seu efeito num tempo bastante curto, já que a droga administrada vai se ligar pouco à proteína e, tendo muita lipossolubilidade, vai passar rápida para o seu local de ação. Como foi dito, os barbitúricos foram lançados no mercado na década de 1930 e o seu grande alcance, grande avanço no mercado foi a partir de 1934 com a
o desenvolvimento do tio barbitúrico. O tio-nebutal é uma substância que é produzida na forma racêmica, sendo a sua forma levógera a mais potente. Os efeitos gerais esperados são ansiólise, sedação, hipnose e um forte efeito anti-epilético, exercido pela forte atração pelos receptores GABAérgicos. Os alvos, então, são principalmente os receptores GABAérgicos, mas também o tio-nebutal também age nos receptores do glutamato, o AMPA e o caianato, mas não tem ação sobre o receptor NMDA, portanto não produz analgesia pós-operatória. Além disso, tem uma ação mencionada nos receptores de adenosina e nicotínicos, tanto encefálicos quanto medulares. Os efeitos centrais mais importantes são a grande redução na taxa metabólica cerebral, que é dose dependente, podendo chegar até a eletroencefalograma isoelétrico. A dose de indução reduz a taxa metabólica cerebral na ordem de 25% a 30%, e se ela for dobrada ou quadriplicada, ela pode reduzir essa taxa de metabolização cerebral até 55%. Então, além de manter o acoplamento metabólico e a resposta ao CO2, essa importante redução na taxa metabólica cerebral, portanto, vai reduzir o fluxo sanguíneo cerebral, o volume sanguíneo cerebral, a pressão intracraniana e, assim, se houver manutenção do estado hemodinâmico do paciente, a preservação ou até elevação da pressão de perfusão cerebral, já que a pressão de perfusão cerebral é igual à pressão arterial média menos pressão intracraniana. E esses efeitos elencados ocorrem tanto no encéfalo quanto na medula. Em relação ao líquido cefalorraquidiano, a utilização de doses baixas pode aumentar a resistência à absorção do líquido cefalorraquidiano. Porém, doses mais altas podem reduzir tanto a produção quanto a resistência à absorção do líquido cefalorraquidiano, o que vai levar a uma redução do seu conteúdo intracraniano e assim reduzir a pressão intracraniana. Devido à sua alta solubilidade, ele possui uma rápida passagem pela barreira hematoencefálica, podendo ser possível a inconsciência em até 30 a 60 segundos após a administração do tio-nebutal. Os barbitúricos estão relacionados à alteração neurocognitiva em alguns estudos em animais. Como foi dito, os estudos não são realizados em humanos devido a questões éticas e outras questões que limitam. Portanto, essas informações muitas vezes sofrem dificuldade para serem transferidas para a sua utilização em anestesia em humanos. A hipotensão arterial ocorre principalmente pela venodilatação provocada pelo tio-nebutal, com diminuição da pré-carga e assim do débito cardíaco. Também é uma ação inotrópica negativa, fazendo com que haja um grande risco na utilização desses agentes em doses elevadas ou administração rápida em pacientes hemodinamicamente instáveis. Pacientes hipovolêmicos devem ser restaurados, devem ter restaurado a sua volemia antes da administração do tiopental, e a administração deve ser feita em doses fracionadas, com administração lenta, para que não haja risco aumentado de descompensação hemodinâmica. Há também a depressão respiratória do tio-nebutal. É importante, como foi dito, a manutenção da pressão arterial média para a preservação da pressão de perfusão cerebral. São substâncias de lenta eliminação, como foi visto, o clearance bastante diminuído, com a meia-vida bastante prolongada. As doses de indução únicas têm o seu término de ação através da redistribuição. Porém, doses repetidas ou doses aumentadas ou infusão de tio-nebutal vão levar a acúmulo da medicação devido a essa taxa de metabolização. E como a metabolização ainda sofre um limite por ser rapidamente esgotada ou saturada, existe a possibilidade da apresentação de cinética de Michaelis-Menten, ou seja, a dose inicial que sofre a metabolização
pela cinética de primeira ordem, muitas vezes, quando é utilizada dose maior ou infusão, a saturação dos mecanismos de metabolização vão levar à transformação dessa cinética de primeira ordem em cinética de ordem zero. Não há evidência da melhora de pacientes com lesão cerebral aguda severa ou em sedações com a utilização de barbitúricos. O barbitúrico ele é contraindicado em pacientes com porfiria, uma vez que a indução enzimática que ele promove pode levar a maior produção de porfirina, com risco de descompensação dos pacientes portadores dessa entidade. O Propofol foi introduzido na prática clínica na década de 1980. Os efeitos gerais esperados são a semelhança do tionembutal, a sedação, hipnose e o efeito anticonvulsivante. É apresentado na composição a 10%, contendo glicerol como estabilizante na concentração de 2,25%, óleo de soja 10%, fosfolipídio purificado de ovo 1,2% como emulsificador e hidróxido de sódio para ajuste de pH. É importante o comentário de que a existência de fosfolipídio purificado de ovo gerou muita preocupação em relação à possibilidade de fenômenos alérgicos em pacientes com alergia a ovo. Porém, o fosfolipídio purificado de ovo é originado da gema e, normalmente, a alergia apresentada a ovo é mais comum na proteína da clara do ovo. Então, em clínica, é muito rara a apresentação de reações alérgicas cruzadas, pacientes com alergia ao ovo e alergia ao Propofol. Em relação aos alvos do Propofol, os principais são os receptores GABAérgicos e os receptores e os canais de sódio. Os receptores GABAérgicos estão envolvidos no uso do Propofol na apresentação de sedação, hipnose e auxílio na imobilidade. E os canais de sódio estão mais relacionados ao efeito antiepilético do Propofol. Os efeitos centrais do Propofol são predominantemente manutenção da autorregulação e manutenção da resposta ao CO2. Ocorre diminuição da taxa metabólica cerebral e, como a manutenção da autorregulação, ocorre também diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, volume sanguíneo cerebral e da pressão intracraniana. O Propofol não interfere na produção e nem na absorção do líquido cefalorraquidiano. Ele apresenta uma ação vasoconstritora cerebral direta, que pode causar uma diminuição ainda maior no fluxo sanguíneo cerebral do que o esperado pela diminuição da taxa metabólica cerebral. E esses efeitos eles são apresentados tanto no encéfalo quanto na medula. Estudos in vitro demonstraram que há diminuição dos fenômenos de apoptose em animais recebendo Propofol. Dor à injeção é uma das queixas na utilização do Propofol. Normalmente é causada pela estimulação dos chamados TRP. TRP é a sigla inglesa para potenciais receptores transitórios. O combate ou a prevenção a essa dor deve ser feito através da utilização de lidocaína associada ou, preferencialmente, antes da administração do Propofol, preferencialmente em veias mais calibrosas e quando possível, a utilização de opioides antes da administração do Propofol. Pacientes submetidos à infusão de Propofol podem ter, em doses anestésicas e mesmo na dose de indução, a depressão respiratória. A utilização de Propofol em infusão contínua para manutenção de hipnose intraoperatória pode ser feita através da administração de infusão manual ou da utilização de bombas processadas com utilização de computadores que auxiliam no cálculo farmacocinético da concentração esperada no paciente através da introdução dos dados antropométricos do paciente na própria bomba de infusão. Quando possível, o ideal é a utilização da monitorização
de eletroencefalograma processado com utilização ou do índice bispectral ou entropia ou SedLine, que vão gerar um número que é o resultado do processamento do eletroencefalograma do paciente comparado com uma biblioteca de resultados que vai então mostrar para o anestesiologista o nível de profundidade anestésica ou de sedação do paciente. Assim, mantendo uma maior segurança, já que vai ser possível manter o paciente numa profundidade segura, sem aprofundar demais, que poderia gerar excesso de administração, overdose e maiores efeitos colaterais, ou eventualmente uma subdose para aquele paciente específico que pode gerar despertar intraoperatório. A dose para a infusão manual de anestésico do Propofol é em torno de 100 a 200 microgramas por quilo por minuto, a ser adaptado de acordo com a resposta clínica ou preferencialmente com a monitorização do eletroencefalograma processado. O Propofol tem alta lipossolubilidade, por isso rápida passagem tanto pela barreira hematoencefálica quanto placenta e leite materno, sendo uma preocupação em pacientes amamentando. O metabolismo é bastante acentuado, é por conjugação, e existe a metabolização extrahepática devido ao que explica o alto clearance, que é bem maior do que o fluxo sanguíneo hepático, além de haver o metabolismo do Propofol, mesmo em pacientes na fase anhepática, quando submetidos ao transplante hepático. Manter a pressão arterial média, como sempre, é importante para manter a pressão de perfusão cerebral. O Propofol possui importante ação antiemética e além de reduzir reflexos respiratórios. Essa ação antiemética é de grande utilidade em pacientes que têm alto risco de náuseas e vômitos perioperatórios. Também há o risco de envolvimento do Propofol em distúrbio cognitivo pós-operatório de maneira semelhante ao sevoflurano, xenônio e desflurano. A infusão do Propofol consegue trazer um despertar rápido, independente do tempo de ação, devido à sua baixa meia-vida contexto sensitiva por sua alta metabolização. Porém, pacientes que apresentam infusão ou que recebem infusão de Propofol durante tempo muito prolongado, principalmente acima de 48 horas, podem desenvolver hipertrigliceridemia, acidose metabólica, rabdomiólise, insuficiência renal, instabilidade hemodinâmica e desenvolver esses quadros de forma extremamente rápida e grave. Essa síndrome é conhecida como síndrome de infusão de Propofol e deve ser acompanhada, deve ser prevista com a dosagem de triglicerídeos e a manutenção de exames seriados, controlando o pH sanguíneo do paciente e a função renal. Devido à presença de substâncias lipoproteicas na formulação do Propofol, existe risco de contaminação. Por isso, a adição de EDTA ou metabisulfeto de sódio é realizada como aditivo antibacteriano. Pacientes obesos devem ter a dose de indução calculada com base em seu peso corporal magro, enquanto a dose de manutenção deve ser baseada no seu peso corporal total. Como foi mencionado, a meia-vida contexto sensitiva bastante baixa do Propofol leva a uma recuperação rápida tanto na dose de indução quanto em infusões prolongadas. Pacientes com insuficiência renal ou hepática moderadas têm pouco impacto na recuperação do Propofol. A dose deve ser reduzida em pacientes idosos devido ao metabolismo mais lento e a diminuição do volume de distribuição, assim como a diminuição do volume da população de neurônios encefálicos. O oposto ocorre em pediatria, onde a população normalmente requer uma dose um pouco mais elevada de Propofol. A infusão prolongada de Propofol em neonatos pode causar morte de neurônios e oligodendrócitos, acidose, falência cardíaca e até morte. Portanto, neonatos não devem receber infusão prolongada de Propofol.
O Propofol continua sendo uma das drogas mais utilizadas em anestesia e sedação devido ao seu rápido início e término de ação, além de não apresentar interferência na monitorização de potenciais somatosensoriais. A presença de dor, a infusão de Propofol, assim como o risco de hiperlipidemia nas infusões mais prolongadas, levaram a estudos que surtiram a produção do Fospropofol. É uma substância que já foi liberada pelo FDA americano. Ela é metabolizada pela fosfatase plasmática, gerando formaldeído em concentrações pequenas, sem significado clínico, propofol e fosfatos. Como existe a necessidade da transformação da prodroga fospropofol em propofol, a substância ativa, a latência acaba aumentando um pouquinho. E o FDA americano só autorizou o fospropofol para utilização em sedação. Também não recomenda a utilização em pacientes abaixo de 18 anos devido à falta de evidência suficiente para dar esse respaldo. As ampolas são de 30 ml com 35 mg e a dose recomendada pelo FDA é de 6,5 mg por quilo de peso. Se houver necessidade de doses adicionais, elas devem ser de 1,6 mg por quilo de peso. Os pacientes devem ter a dose calculada com seu peso real na faixa de 60 a 90 kg de peso. Pacientes abaixo de 60 kg devem ter a dose calculada com base em 60 kg, e pacientes com peso acima de 90 kg devem ter a dose calculada com base em 90 kg. Os efeitos colaterais apresentados até o momento são principalmente parestesia e prurido, principalmente perineal. O etomidato foi produzido e liberado para a utilização clínica na década de 1970. Os efeitos gerais são sedação, hipnose, efeito anticonvulsivo, apesar da existência de mioclonia, que já foi confundida com a ação epileptogênica, mas atualmente sabe-se que essa mioclonia é devido à perda da inibição cortical na fase inicial de ação do etomidato. O efeito anticonvulsivo do etomidato é menor que o do propofol e do tionembutal. Os efeitos centrais são diminuição da taxa metabólica cerebral, pode levar até o eletroencefalograma isoelétrico. Com isso, a redução do fluxo sanguíneo cerebral, do volume sanguíneo cerebral e da pressão intracraniana. Portanto, a preservação da pressão de perfusão cerebral. Existe também uma ação direta vasoconstritora do etomidato a nível cerebral, e ele mantém a reatividade a CO2. A relação com a autorregulação ainda não foi bem documentada em relação ao etomidato. O etomidato apresenta redução de formação do líquido cefalorraquidiano, mas apenas em doses elevadas, e pode reduzir, em doses elevadas também, a resistência à absorção do líquido cefalorraquidiano, tendo um perfil favorável, portanto. O alvo do etomidato é o receptor GABAérgico. E em relação ao seu perfil de segurança, ele não libera histamina, apresenta boa estabilidade hemodinâmica e uma depressão respiratória limitada, que é dose dependente. A metabolização é hepática, mas também apresenta metabolização por esterases plasmáticas. A alta solubilidade do etomidato faz com que tenha um rápido início de ação, podendo atingir a hipnose até 2 minutos após a injeção de dose de indução, e o término de ação bastante rápido devido à redistribuição. Também poderia ser rápido se houvesse a utilização em infusão contínua, que hoje é relativamente contraindicado devido ao risco de bloqueio da ação da enzima 11-beta-hidroxilase, que pode levar à depressão adrenal com consequências graves de hipotensão e choque. Apresenta alta ligação proteica, que faz com que haja uma necessidade de uma dose adequada um pouco maior do que seria se não houvesse essa ligação proteica tão alta.
Os efeitos indesejáveis principais são o aumento da incidência de distúrbio cognitivo pós-operatório, a incidência de náuseas e vômitos com etomidato é aumentada e, como foi dito, a infusão prolongada pode levar a depressão, a bloqueio da enzima 11-beta-hidroxilase e supressão adrenal. Além disso, o etomidato ele é apresentado em diluição com propileno glicol para a diminuição da dor à injeção. A infusão prolongada pode levar à intoxicação com o propileno glicol e devido à hiperosmolaridade pode levar a hemólise, hemoglobinúria, acidose metabólica, um quadro bastante grave. A formulação de substâncias novas relacionadas ao etomidato, como o metoxicarbonil etomidato, que tem o objetivo de reduzir o risco da apresentação de alguns efeitos colaterais, como os mencionados acima, faz com que essa composição seja metabolizada mais rapidamente pelas esterases plasmáticas, levando a uma meia-vida até 1/10 da meia-vida do etomidato na sua formulação original. E a associação de mais um componente, formando agora o metoxicarbonil carboetomidato, faz com que haja uma baixíssima afinidade com a 11-beta-hidroxilase, portanto, não tem ação nenhuma em relação, ou praticamente nenhuma ação em relação à atividade da glândula suprarrenal e assim apresentando um perfil de maior segurança. A ketamina é um derivado da fenciclidina que foi liberada para uso clínico na década de 1960. A sua anestesia é através da dissociação entre o sistema tálamo-cortical e o sistema límbico, sendo por isso denominada anestesia dissociativa. Produz uma analgesia intra e pós-operatória de grande qualidade, podendo contribuir na prevenção de hiperalgesia e de dor crônica, principalmente em situações de pós-operatório. Porém, a amnésia produzida pela ketamina é de qualidade inferior. Em relação ao uso clínico, é notável a possibilidade, a presença de secreções que podem dificultar a realização de intubação por fibroscopia, por exemplo, e nessas situações em que se resolva utilizar a ketamina, a utilização de um antihistamínico pode ser a solução para algumas dificuldades. A instalação de alucinação após doses de indução de 1 a 2 mg por quilo de peso é bastante frequente e a utilização de benzodiazepínicos como medicação pré-anestésica pode reduzir até impedir a instalação dessa complicação. Apesar dessa incidência da alucinação em doses maiores, a utilização de ketamina está relacionada à redução de fenômenos de distúrbio cognitivo pós-operatório, devido à ação anti-inflamatória que pode apresentar, além da sua ação hiperalgésica, que é bastante interessante também no pós-operatório. Os alvos de atuação da ketamina são principalmente receptores NMDA, apesar de agirem também em receptores GABA, opioides, principalmente Mi e kappa, receptores nicotínicos, receptores muscarínicos, canais de cálcio e canais de sódio voltagem dependente. A apresentação da ketamina inicialmente era na forma racêmica, mas depois da demonstração da superioridade, da maior potência do isômero levógero, esse começou a ser produzido também de forma independente e demonstrando a seletividade da isomeria da maioria dos anestésicos também presente com a ketamina. O metabolismo é hepático através da interveniência do citocromo P450 com produção de norketamina, que tem 1/3 da potência da ketamina, e em pacientes renais com limitação de função renal pode apresentar o acúmulo desse subproduto. Os efeitos centrais da ketamina são aumento da taxa metabólica cerebral e do fluxo sanguíneo cerebral. Doses subanestésicas podem elevar o fluxo sanguíneo cerebral em até 60%, porém,
dose de 1 mg por quilo de peso em paciente com tumor cerebral ou com aneurisma não elevou a velocidade do fluxo sanguíneo em artéria cerebral média. A ketamina mantém a autorregulação e a resposta ao CO2. Acredita-se que, com o controle do CO2, parece ser seguro o uso da ketamina mesmo em pacientes com hipertensão intracraniana, mas ainda não há evidência suficiente para sua indicação em pacientes com hipertensão intracraniana ou com complacência cerebral reduzida. A analgesia da ketamina, bastante eficaz, é conseguida com doses subanestésicas para dor aguda e crônica. Além do efeito direto, existe uma ação na redução da hiperalgesia do opioide, com doses de 0,33 mg por quilo de peso, como foi demonstrado em um trabalho. O perfil clínico mostra efeitos mínimos sobre a função cardiovascular ou respiratória. A ação indireta via sistema nervoso autonômico faz com que haja uma maior força contrátil e um aumento da frequência cardíaca, que pode ser interessante na utilização em pacientes com diminuição da reserva cardiovascular ou pacientes hipovolêmicos em necessidade de indução emergencial. É importante lembrar que esse aumento da função cardiovascular de forma indireta por ativação do sistema nervoso simpático mascara um efeito inotrópico negativo direto da ketamina. Portanto, pacientes com depressão das reservas de catecolaminas podem ter esse efeito inotrópico negativo desmascarado. Em relação à parte respiratória, a ketamina pode também levar à broncodilatação por efeito indireto via sistema nervoso simpático. A alta solubilidade da ketamina, associada à sua baixa ligação proteica, faz com que tenha uma velocidade rápida de latência, com o efeito inicial conseguido até em 1 minuto após a administração intravenosa. O uso intramuscular pode retardar bastante esse efeito, atingindo o seu pico até em 15 a 30 minutos. O término da ação se dá por redistribuição. A ketamina ela pode aumentar a produção do líquido cefalorraquidiano e pode também reduzir a resistência à sua absorção, sendo por isso importante a atenção dos pacientes com hipertensão intracraniana que eventualmente apresentem obstrução nas vias de transporte do líquido cefalorraquidiano no sistema nervoso central. A ketamina pode ter um efeito protetor em medula por preservar os mecanismos antioxidativos. A presença de mioclonia leva à suspeição de atividade pró-convulsiva, embora essa atividade seja ainda questionável. A monitorização funcional mostrou o aumento da resposta a potenciais excitatórios somatosensoriais, porém redução do potencial auditivo e visual. Em 2008, um trabalho de Sheiberova e colaboradores mostrou estabilidade hemodinâmica e respiratória em neurointervenção endovascular, associando ketamina a dexmedetomidina e midazolam. A possível interferência da ketamina no desenvolvimento, na formação da estrutura neuronal no recém-nascido e na fase embrionária faz com que essa droga seja utilizada com bastante cuidado, bastante suspeição ou evitada nessas fases. Os benzodiazepínicos foram liberados para uso clínico a partir da década de 1960. Os efeitos gerais são sedação, ociólise, hipnose, efeito anticonvulsivo e amnésia. O alvo principal é o receptor GABAérgico e os efeitos centrais são diminuição da taxa metabólica cerebral, diminuição do fluxo sanguíneo cerebral e diminuição da pressão intracraniana. Ocorre alentecimento do eletroencefalograma, mas sem a eliminação do traçado. Não ocorre traçado isoelétrico com a utilização de benzodiazepínico devido à sua menor potência. A utilização de flumazenil em altas doses, o flumazenil, que é o antídoto dos benzodiazepínicos,
pode provocar aumento da pressão intracraniana e até precipitar convulsões. O benzodiazepínico ele mantém a reatividade ao CO2 e a autorregulação. Por isso, com a diminuição da taxa metabólica cerebral, ocorre a diminuição do fluxo sanguíneo cerebral também. Os efeitos a nível de medula são presentes apenas com doses mais elevadas. Os benzodiazepínicos, apenas em altas doses, reduzem a produção e podem aumentar a resistência à absorção do líquido cefalorraquidiano. A utilização de benzodiazepínicos está relacionada ao aumento da incidência de delírio pós-operatório, principalmente em pacientes críticos, pacientes mais graves, pacientes com menor reserva cardiorrespiratória e pacientes mais idosos. O relaxamento muscular produzido pelo benzodiazepínico é devido à atuação dessa substância como potencializador dos receptores GABAérgicos centrais. A alta solubilidade dos benzodiazepínicos torna a sua latência bastante curta. A utilização de compostos como diazepam e lorazepam em injeção intravenosa causa bastante dor devido à presença do propileno glicol, que é utilizado para a dissolução dessas substâncias que são muito lipossolúveis. A utilização do midazolam, que possui um anel imidazólico hidrofílico e assim com dor menos intensa a injeção, é bastante utilizada e é a preferência nos dias atuais, tanto para a utilização no pré-operatório como agente pré-anestésico, quanto na indução de sedação em sala de cirurgia. Após a administração do midazolam, esse anel imidazólico ele é metabolizado em pH fisiológico com transformação da substância em lipofílica e assim a manutenção de uma rápida passagem pela barreira hematoencefálica. Devido à necessidade dessa transformação após a injeção, o tempo de latência do midazolam é um pouco mais longo que do diazepam. A concentração em sítio efetor do midazolam atinge pico em 10 minutos e o pico de ação é alcançado em cerca de 20 a 30 minutos. O diazepam tem um tempo de ação, uma latência 2 vezes mais rápida que com o midazolam, porém a duração é 10 vezes maior do seu efeito, devido à produção de subproduto de metabolismo chamado desmetildiazepam, que é uma substância ativa com cerca de meia-vida ainda mais longa que o próprio diazepam. O efeito teto conseguido com essas substâncias, porém, ele não a sua potência diminuída em relação ao tionembutal, propofol e etomidato, faz com que a depressão respiratória seja bem mais rara com essas substâncias. Porém, algum grau é sempre atingido e a obstrução das vias aéreas por relaxamento da musculatura de orofaringe é uma preocupação, principalmente em pacientes que apresentam dispneia obstrutiva do sono ou apneia obstrutiva do sono, que podem apresentar complicações durante a sedação excessiva com benzodiazepínicos. Infusões prolongadas podem levar a encefalopatia. O propilenoglicol do diazepam, principalmente, pode levar à intoxicação com fenômenos de hiperosmolaridade e complicações muitas vezes sérias. A dor à injeção e a toxicidade pelo propilenoglicol são preocupações reais. A utilização do midazolam durante o tempo com infusão prolongada, principalmente em pacientes com reserva renal diminuída, podem levar ao acúmulo do 1-hidroximidazolam, com prolongamento da sua ação. O metabolismo, através dos compostos do citocromo P450, é mais lento nos neonatos, levando a acúmulo da substância. O consumo, a utilização dos benzodiazepínicos durante a gestação pode levar à hipotonia do recém-nato, depressão do sistema nervoso central e inaptidão para sucção até 2 semanas após o nascimento. O uso pediátrico em infusão de benzodiazepínicos deve ser visto com bastante reserva.
A produção de substâncias derivadas de benzodiazepínicos, como metabolização mais rápida, como remimazolam, é uma promessa que pode ser alcançada em pouco tempo. O remimazolam, que sofre hidrólise por esterases plasmáticas, como o remifentanil, leva à produção de subprodutos com potência até 300 vezes menor. Os estudos estão adiantados, mas ainda não há liberação para uso clínico. Os efeitos centrais dos opioides são bastante complexos. Podem provocar vasodilatação, se associados a anestésicos gerais vasoconstritores, e podem apresentar vasoconstrição se associados a anestésicos gerais vasodilatadores. Em doses elevadas, eles podem diminuir a taxa metabólica cerebral e o fluxo sanguíneo cerebral e podem até induzir a redução do traçado eletroencefalográfico sem causar traçado isoelétrico. É importante que se evite a queda da pressão, que muitas vezes acompanha o uso dos opioides, para não haver comprometimento da pressão de perfusão cerebral. A presença de hipercapnia também é uma preocupação, uma vez que o opioide pode levar à depressão respiratória e essa depressão pode trazer como consequência a hipercapnia. A hipercapnia pode ser o motivo da vasodilatação cerebral com aumento da pressão intracraniana. Fentanil e sulfentanil normalmente causam elevação da pressão intracraniana em pacientes com trauma craniano. E o alfentanil e remifentanil produzem pouco efeito em relação ao fluxo sanguíneo cerebral e à pressão intracraniana. Essas substâncias não costumam interferir com a autorregulação e nem com a resposta ao CO2. Naloxona em altas doses podem causar elevação da pressão intracraniana, hemorragia cerebral e arritmia. O líquido cefalorraquidiano é pouco alterado na sua fisiologia. Apenas altas doses de fentanil podem reduzir a sua formação e o sulfentanil pode aumentar a resistência à sua absorção. Os efeitos adversos mencionados com a utilização de opioides na literatura fazem referência a convulsões em estudos em animais, porém é muito raro em humanos. A normeperidina, subproduto do metabolismo da meperidina, tem uma ação convulsivante, deve ser utilizada com cautela em pacientes com insuficiência renal, que podem ter diminuição da eliminação desse subproduto. A possibilidade de depressão neonatal é uma constante em pacientes submetidos ao uso de opioides no final da gestação. Quando associados a alterações eletrolíticas e de concentração de glicose, os opioides podem aumentar a incidência de distúrbios cognitivos pós-operatórios. Não há relato de interferência de opioides com a monitorização de potencial evocado somatosensorial, por isso eles são utilizados com tranquilidade em cirurgias que têm esse tipo de monitorização. Na década de 1980 foi lançada no mercado a medetomidina, uma substância com a afinidade e atuação na forma de agonista nos receptores alfa-2 adrenérgicos, que foi introduzido na clínica com a intenção de auxiliar na sedação, analgesia, porém demonstrou-se que era uma mistura racêmica em que o isômero de estrógeno apresentava uma afinidade superior, uma qualidade de efeito mais potente em relação ao seu isômero levógero. Portanto, foi desenvolvida a dexmedetomidina com uma seletividade alfa-1, alfa-2 de 1 para 1620. Os efeitos gerais da dexmedetomidina são sedação, analgesia, não apresenta depressão respiratória e reduz a incidência de distúrbio cognitivo pós-operatório. O alvo, então, são os receptores alfa-2 adrenérgicos, principalmente na medula e no locus ceruleus. Apresenta, então, pela ativação desses receptores, a ação de sedação e analgesia. Os efeitos centrais de uso da dexmedetomidina são a redução da taxa metabólica cerebral, do fluxo sanguíneo cerebral,
da pressão intracraniana e mantém a resposta ao CO2, mas pode interferir com a autorregulação. A atuação nesses receptores produz a hiperpolarização celular devido ao aumento da condutância ao potássio, que saindo da célula a favor do seu gradiente de concentração, deixa o interior da célula mais negativo e assim mais difícil de despolarizar. A redução da liberação de noradrenalina também é um efeito importante e a utilização em bolos pode levar à ativação periférica dos receptores alfa-2A e B com consequente aumento da pressão arterial. É importante, então, que haja cuidado na administração de doses em bolos por causa desse efeito mais intenso na periferia que pode acontecer. Os benefícios apresentados, então, são a redução do estresse perioperatório, os efeitos neuroprotetores ainda não esclarecidos, mas potenciais, a redução do delírio e a analgesia pós-operatória, que pode ser de boa qualidade e de auxílio na redução do consumo de opioides e assim dos efeitos colaterais apresentados por eles. Quando utilizado no intraoperatório, além do auxílio na analgesia intra e pós-operatória, a dexmedetomidina apresenta a grande vantagem de não interferir com a monitorização funcional de potenciais evocados. Apresenta metabolização hepática e, importante frisar que em pacientes submetidos à ventilação mecânica por tempo prolongado, é uma droga de bastante auxílio na manutenção da sedação desses pacientes, sendo a retirada muitas vezes bastante confortável, sem agitação, que pode acontecer na retirada de agentes sedativos de outras classes. Porém, eventualmente pode apresentar fenômenos de agitação, taquicardia e até hipertensão arterial na retirada abrupta da dexmedetomidina. Pacientes que apresentam essas intercorrências podem ter o seu controle baseado no uso de clonidina. O FDA americano só indica a utilização da dexmedetomidina para sedação prolongada de tempo de duração até 24 horas. A dose de utilização da dexmedetomidina é de 1 micrograma por quilo de peso, que pode ser administrado em até 10 minutos. Injeções mais rápidas podem induzir ativação dos receptores alfa-adrenérgicos periféricos, com indução de, eventualmente, hipertensão, e, eventualmente, essa vasoconstrição produzida pode gerar bradicardia, como efeito reflexo por ativação dos baroreceptores, e a manutenção é feita com dose de 0,2 até 0,7 micrograma por quilo por hora. Essa dose pode ser manipulada para cima ou para baixo, de acordo com a resposta em termos de sedação e em termos de alterações hemodinâmicas. Eventualmente, a dose de ataque pode ser reduzida ou até abstraída em pacientes que podem ter o início da utilização da dexmedetomidina durante a internação em UTI por tempo mais prolongado, iniciada com doses mais próximas do limite superior, e em pacientes a serem submetidos à cirurgia, a infusão pode ser iniciada mais precocemente para que se evite a dose de ataque e assim os eventuais efeitos colaterais que podem surgir dela. A lidocaína é um anestésico local do tipo aminoamida que foi produzida e lançada no mercado no ano de 1943. Sendo aminoamida, ela é metabolizada no fígado e age predominantemente nos canais de sódio, impedindo então a condução do potencial de ação nas fibras nervosas. Mais recentemente foi descoberta a sua ação nos receptores NMDA, que propiciou sua utilização endovenosa como adjunto terapêutico, adjunto anestésico no intra e no pós-operatório. O índice terapêutico é um pouco baixo, a concentração terapêutica desejada é entre 2,5 a 3,5 micrograma por ml, enquanto a dose tóxica, a concentração tóxica, é de 5 micrograma por ml.
Pacientes com insuficiência renal podem apresentar acúmulo de metabólitos, que podem trazer como complicação convulsão e arritmia. As doses utilizadas com o objetivo de atingir analgesia intra e pós-operatória e se conseguir também os outros efeitos desejados que vão ser elencados a seguir, são 1 a 2 mg por quilo de peso, que podem ser administrados em 2 a 4 minutos, que podem ser seguidos ou não da infusão de meio a 3 mg por quilo-hora. Os efeitos esperados são redução da resposta autonômica, redução da resposta adrenérgica, redução da dor, redução do consumo de anestésicos e analgésicos no intra e no pós-operatório, e redução do tempo de retorno da função intestinal. A analgesia sistêmica é produzida, porém o mecanismo ainda não é completamente esclarecido. Existe a analgesia intra e pós-operatória, efeito anti-hiperalgésico e ação anti-inflamatória. A utilização da lidocaína para controle de dor neuropática é devido à provável prevenção de proliferação de canais de sódio e redução da despolarização espontânea. O magnésio é o quarto íon mais comum no corpo humano e o segundo mais comum no intracelular. Ele está presente, 60% dele está contido nos ossos e se distribui em vários outros tecidos. Apenas 1% se encontra no plasma. O magnésio é importante cofator em mais de 300 reações enzimáticas, muitas delas relacionadas ao fornecimento de energia, já que ele atua diminuindo a atração dos fosfatos pela molécula formadora do ATP. Os alvos da ação do sulfato de magnésio são principalmente os canais de cálcio e os receptores NMDA. Ele interfere com a passagem transmembrana de sódio, potássio e cálcio. A sua eliminação, predominantemente via renal, é bastante reduzida, uma vez que praticamente todo o magnésio filtrado nos glomérulos é reabsorvido já nas primeiras porções dos néfrons. A sua distribuição intracelular extremamente elevada faz com que ele tenha uma redistribuição bastante rápida. Foi bastante utilizado em várias especialidades médicas e tem bastante utilidade ainda demonstrada em situações de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, controle intraoperatório de pressão arterial, hipertensão pulmonar, algumas arritmias, principalmente relacionadas ao intervalo QT, pode ser utilizada como adjunto no controle do feocromocitoma, e a sua utilização ao longo das últimas décadas tem demonstrado um efeito analgésico bastante interessante, principalmente diminuindo a hiperalgesia produzida por agentes opioides. A relação entre a elevação da concentração sérica de magnésio e as possíveis intercorrências advindas disso estão elencadas nessa tabela, nesse quadro apresentado nesse diapositivo. E a utilização do sulfato de magnésio visa então auxílio na analgesia intra e pós-operatória, redução da dose de opioides e diminuição então de todos os efeitos colaterais apresentados pela utilização do opioide, como retorno mais rápido da função intestinal, aumento da velocidade de alta hospitalar, diminuição do consumo de analgésicos intra e pós-operatórios. As doses de sulfato de magnésio, elencadas em vários trabalhos, variam desde 30 até 50 mg por quilo de peso, que pode ser administrado antes da indução anestésica e pode ser associado ou não à infusão contínua no intraoperatório, com doses que variam na literatura desde 6 até 20 mg quilo-hora. As doses médias mais utilizadas são de 30 a 50 mg por quilo de peso na indução, mais 10 a 20 mg por quilo por hora durante a manutenção, quando essa é utilizada.
Essas foram algumas das fontes utilizadas para a elaboração desse conteúdo. Terminamos aqui a apresentação sobre anestésicos venosos. Espero que tenham gostado do conteúdo e qualquer sugestão e comentário é bem-vindo. Assistam o nosso canal, se inscrevam e acompanhem também a aula de anestésicos inalatórios.